E o texto que nós vamos usar está lá em Atos capítulo 2, versos 41 e 42. Se você tiver com a sua Bíblia, Atos capítulo 2, versos 41 e 42. Diz assim a palavra do Senhor: Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 almas se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo o ensinamento dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Eu li o texto na versão da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, na Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Na verdade, há um ano atrás, um pouquinho mais de um ano atrás, quando a pandemia começou, e a partir do dia 16 de março do ano passado, houve o decreto que as igrejas deveriam fechar, que os templos deveriam fechar. E eu preciso confessar para você que naquele momento eu simplesmente pirei, porque nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu nunca tinha esperado ou projetado passar por uma situação dessa, e eu fiquei muito preocupado. Mas eu tenho que confessar que a minha preocupação, a minha primeira preocupação, a minha preocupação imediata, quando houve o decreto para fechamento dos templos, não foi com a Covid, não foi com a contaminação, não foi com as pessoas, foi com a igreja. E isso eu estava refletindo a respeito disso nesses dias. Só que é uma preocupação muito boba, porque a igreja não é minha. O dono da igreja, ele tem furo nas mãos, ele tem furo nos pés, ele tem um furo aqui do lado. O dono da igreja é Jesus. Mas eu digo os pastores, nós temos que fazer um exercício com a gente mesmo, de ficar sempre nos lembrando disso, que a igreja é de Jesus, que o maior interessado no zelo, ou quem tem que ter mais zelo, quem tem mais interesse que a igreja avance, é Jesus, porque Ele é o dono da igreja, que a igreja é a noiva de Cristo. Eu não sei quais foram as suas preocupações nesse momento de pandemia, mas a igreja foi uma das minhas maiores. É lógico que ao longo do tempo, a igreja deixou de ser a preocupação e outras coisas tomaram esse lugar. Mas a minha primeira preocupação foi o que será da igreja. E hoje eu vou iniciar uma série de mensagens falando sobre a igreja. E na verdade projetando um pouco, falando um pouco da igreja do futuro. E o que eu vou falar durante o mês de abril, ele está baseado em alguns estudos que estão sendo feitos, em pesquisas e também em algumas projeções que têm sido feitas a respeito da igreja. É evidente que dentro dessas previsões pode haver muita especulação. Então aqui não é uma ciência certa, não é algo de certeza absoluta. Mas muitas coisas que nós vamos falar no mês de abril têm a ver com o andamento da igreja. E algumas mudanças que já estão acontecendo, que começaram a acontecer o ano passado e que ainda estão acontecendo, e muitos dizem assim: o que será da igreja do futuro? Como será a igreja pós-pandêmica, se é que nós vamos ter uma pós-pandemia, não é? Como será a igreja depois deste tempo? Mas antes de projetar a igreja, quando eu penso em igreja do futuro, eu tenho que pensar, e foi esse primeiro pensamento, no que não pode mudar na igreja. Muitas coisas estão mudando, e a igreja do futuro tem novas características. Mas tem coisas na igreja que não poderão mudar nunca. Seja a igreja em qualquer tempo, seja a igreja em qualquer contexto, seja a igreja de qualquer cultura, tem algumas coisas na igreja que são imutáveis. E a minha palavra de hoje vai ser exatamente a respeito disso.
as bases imutáveis do cristianismo. Estou usando o texto aqui de Atos capítulo 2, que é um texto que relata o acontecimento que aconteceu logo após o Pentecostes. Pentecostes, que é aquela festa que nós temos, a festa judaica, mas que naquela festa judaica o Espírito Santo foi derramado, e a partir daquele momento nós marcamos como sendo o início da igreja do Senhor Jesus. O que não pode mudar na igreja? O que a igreja do futuro não pode mudar? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é a respeito do anúncio do Evangelho. Aqui não pode haver qualquer tipo de mudança na mensagem do Evangelho. O verso 41, que nós não lemos, que nós lemos aqui, está escrito que muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Por que acreditaram na mensagem de Pedro? Porque a mensagem de Pedro tinha essas três características. A mensagem de Pedro foi clara, ele falou claramente a respeito do Evangelho, das boas novas, ele falou claramente a respeito de Jesus. Pedro não usou palavras eruditas, lembre-se que ele era um pescador, mas ele não usou palavras eruditas, ele falou uma palavra simples, e ele foi extremamente contundente na palavra que ele pregou. Quando você vê Pedro falando, e o que resultou na conversão aqui de quase 3.000 almas, foram as palavras de Pedro. Foi o Pedro falando cheio do Espírito Santo, foi o Pedro anunciando as boas novas do Evangelho, foi o Pedro falando de Jesus, clara e simplesmente a respeito de Jesus, mas ele é contundente na sua mensagem, ele não alivia. Eu, quando estou lendo o texto da mensagem que Pedro pregou, na minha mente, eu estou vendo Pedro com o dedo em riste e falando: vocês mataram o Messias, vocês, judeus, mataram o Messias. A mensagem foi tão contundente, tão clara, que levou os apóstolos, as pessoas que estavam ouvindo, a dizer assim: e agora? O que é que nós vamos fazer? A mensagem de Pedro foi muito forte, e tocou no coração daquelas pessoas, e Pedro disse: vocês querem saber o que vocês vão fazer? Se arrependam dos seus pecados, vocês vão receber o dom do Espírito Santo, mas se arrependam dos seus pecados. Tal foi a contundência da mensagem de Pedro. Uma coisa que a igreja nunca vai poder deixar, a igreja do futuro, ela vai ter que continuar pregando a palavra de Deus de forma simples, clara e contundente. Existe muitas vezes uma tendência das igrejas de quererem arrefecer um pouco da mensagem do Evangelho em prol da simpatia dos ouvintes. Às vezes a mensagem ela é mais rala, ela é menos profunda, porque mensagens profundas que vão falar de arrependimento, e arrependimento é mudança de vida, são mensagens que a maioria das pessoas não gostam de ouvir. É evidente que na palavra de Deus existem mensagens de vitória, existem mensagens de triunfo. Quando nós pensamos na Páscoa, que você vê a mensagem da Páscoa, a ressurreição de Cristo, a vitória, as conquistas, tudo que Jesus conquistou na cruz, está disponível para nós hoje. E essa é uma mensagem de triunfo. Nas cartas do apóstolo Paulo, existem mensagens de triunfo. Quando ele fala: morte, cadê o teu poder? A morte foi tragada pela vitória de Cristo. E na Páscoa, nós celebramos essa vitória, porque Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Num domingo, como esse aqui, logo de manhã, Jesus já não estava mais no túmulo, e essa é uma mensagem de triunfo.
Mas nós não podemos nos esquecer que a mensagem do Evangelho não é triunfalista, porque para eu receber as bênçãos de Deus, eu primeiro preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso viver uma nova vida, eu preciso nascer de novo. E essas são palavras muitas vezes duras, são palavras profundas, contundentes, e a igreja de Jesus, a igreja do futuro, ela não pode perder essa visão de ser o agente de Deus para a salvação da humanidade. A igreja é o agente de Deus, é a instituição que Deus criou para levar o Evangelho, as boas novas ao mundo, para avisar ao mundo que o pecado leva as pessoas para fora da presença de Deus, para avisar ao mundo que ele precisa se arrepender, que ele precisa conhecer Jesus, aceitá-lo, confessá-lo como Senhor da sua vida, receber a sua salvação e a vida eterna, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. A primeira mensagem que Jesus pregou foi a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou, e o reino dos céus chegou com Jesus. Portanto, a igreja do futuro não pode perder esta contundência da pregação do Evangelho, mas fazê-lo de forma simples e de forma clara. O mês de maio foi o mês em que nós falamos da simplicidade, falamos das coisas simples de Deus, falamos de como é muito mais interessante vivermos na simplicidade do que vivermos atolados de coisas para pensar e fazer. E na verdade a gente fica como um cachorro que corre atrás do rabo, e que ele fica dando volta, ele está sempre em movimento, ele está gastando muita energia, mas ele não sai do lugar. E não é assim que Jesus quer a igreja dele. Jesus quer a igreja militante, Jesus quer a igreja que vá buscar o perdido. Portanto, a igreja do futuro não pode perder essa base, que essa base é imutável. A segunda base imutável que você vai ver no texto tem a ver com a firmeza doutrinária, porque Pedro pregou o Evangelho, 3.000 almas, quase 3.000 almas se converteram. Ele fez o trabalho que ele tinha que fazer, pregando a mensagem do Evangelho. E depois a Bíblia relata que os apóstolos, no verso 42, na primeira parte, todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Por que eles seguiam os ensinamentos dos apóstolos? Porque o que os apóstolos ensinavam foi exatamente aquilo que eles aprenderam de Jesus. Eles estavam simplesmente reproduzindo as doutrinas e os conceitos que eles ouviram diretamente. Não é uma forma de revelação. Eles ouviram da boca de Jesus, e eles começaram a reproduzir isso. Infelizmente, irmãos, a igreja de hoje, e Deus quer que a igreja do futuro não seja assim, mas a igreja de hoje é uma igreja que diminuiu a mensagem do Evangelho, diminuiu o valor da mensagem do Evangelho, diminuiu os postulados doutrinários da mensagem do Evangelho. Porque falsos mestres, eles existiam desde a época do apóstolo Paulo. Aliás, na época de Jesus mesmo, você vai ver no relato dos evangelhos que muitos diziam assim: mas muitos já vieram para cá dizendo que eram o Messias. Esse aí é simplesmente mais um, quando se referiam a Jesus. Porque muitos já tinham vindo, segundo o relato bíblico, dizer: eu sou o Messias prometido. Mas quando o Messias chegou, assim como eles não acreditaram nos outros falsos mestres, também não acreditaram em Jesus. Mas Jesus de fato era, não é? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versos 13 e 14, ele diz assim: pois tais homens, falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz.
Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Você sabe o que quer dizer a palavra apóstolo? Quer dizer, apóstolos, quer dizer aqueles que foram designados por Jesus cara a cara, porque os únicos apóstolos que existem, ou que existiram, foram 12 que Jesus escolheu, e Paulo, o 13º apóstolo, porque Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, convocando ele. Os apóstolos, biblicamente falando, os únicos apóstolos que existem são aqueles que viveram na época de Jesus e depois o apóstolo Paulo, porque eles foram diretamente convidados por Jesus. E o segundo critério, apóstolos eram aqueles que viram com seus próprios olhos o Jesus ressuscitado. A partir daí não existe mais apóstolo. A pessoa pode trazer o título para si, mas não existem mais segundo a Bíblia. Pastor já é um bom título. Tem pastor, tem bispo, né? São títulos bons, mas parece que as pessoas são levadas a quererem ter títulos um mais elevado que o outro. Primeiro era missionário. O missionário era menor do que o pastor, na escala de sei lá quem foi que fez. Porque as igrejas às vezes começam assim: ele é obreiro, evangelista, presbítero, pastor, missionário, pastor. Então você vê que tem uma escala aqui. Aí só tinha pastor, mas de repente alguém falou: não, eu sou bispo. Porque a Bíblia fala de bispos, que eram os coordenadores regionais. Ok. Mas aí começou a ter muito bispo. Não, agora eu sou apóstolo. Ou seja, eu tenho que ser maior que o bispo. Por isso eu sou apóstolo. E tem um camarada no Brasil que ele, como viu que tinha muitos apóstolos, ele se autodeclarou pai das nações. Autodeclarou pai das nações. E só tem ele com esse título autodeclarado. Porque se mais alguns colocarem o título em si de pai das nações, provavelmente ele vai colocar o título de semideus. Porque as pessoas estão preocupadas com títulos para serem ou se sentirem maiores. Paulo fala aqui: falsos apóstolos, porque não tem mais apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Eles são identificáveis. 2 Timóteo capítulo 3 verso de 1 a 9 diz assim: é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser difícil ser cristão, porque as pessoas só amarão a si mesmos e ao dinheiro, serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo os pais, sendo ingratas com eles e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão uns aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Trairão seus amigos. Serão irascíveis, inchadas de orgulho e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Irão à igreja sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Olha só, irmãos, o que está acontecendo hoje já estava predito. Paulo falando para o jovem pastor Timóteo: os tempos que nós estamos vivendo, são esses tempos que nós estamos vivendo. Então a igreja do futuro, irmãos, ela não pode deixar a base doutrinária, falar do que Jesus mandou falar. A prioridade de Jesus é mudança de vida. Ele fala: você quer entrar no reino, Nicodemos? Você tem que nascer de novo, porque ninguém pode ver ou entrar no reino só com o nascimento natural. Precisa de um nascimento espiritual. Os apóstolos e a igreja primitiva perseveravam na doutrina que os apóstolos ouviram de Jesus.
E aqui é que nós temos que firmar: a mensagem de Jesus é uma mensagem de abnegação, de arrependimento, de vida santa. Essa é a mensagem de Jesus. Qualquer mensagem que seja menor que essa, ela tem que ser anátema. Paulo usa essa palavra forte. Anátema é como se for amaldiçoado, ou seja, é maldita. Qualquer palavra que seja menor do que essa. Então a igreja não pode deixar de falar do arrependimento, de falar exatamente da mensagem do Evangelho. Então a igreja do futuro, ela não pode ceder ao falso evangelho que a gente ouve por aí. Porque, irmãos, não me impressiona igreja cheia de gente, porque muitas igrejas estão cheias de pessoas. Mas um dia um amigo meu, eu estudo muito essa área da eclesiologia, já tem muito tempo, dou aula dessa matéria. Um amigo meu disse assim: mas são igrejas rodoviárias. Como assim? Porque se você já foi na rodoviária, você vai ver que na rodoviária sempre está cheio de gente, toda hora que você vai na rodoviária. Bom, que você ia, né? Agora talvez menos por conta da pandemia, mas a rodoviária sempre está cheia de gente, sempre tem muita gente, mas é gente que está de passagem, porque ninguém pertence à rodoviária. Nem tudo que cresce é bom. Câncer cresce e ninguém quer ter. Câncer é uma coisa que cresce, mas ninguém quer ter. Então nem tudo que cresce é bom. Nem tudo que está dando certo, está certo de fato, está sendo feito pelo motivo verdadeiro. Então não se engane com essas coisas, porque são coisas que falam do falso evangelho e dos falsos ministros. O que a Bíblia fala: a igreja do futuro tem que manter as bases doutrinárias que estão na Bíblia, sem colocar uma mensagem falsa no Evangelho, tirando textos da Bíblia fora dos seus contextos, para criarem verdadeiros pretextos, e para cativarem pessoas que com medo cedem muitas vezes, e se subjugam a julgos pesados, simplesmente porque alguém que tem autoridade está falando, usando a Bíblia. Só para você lembrar, o diabo também usa a Bíblia, e ele usou a Bíblia falando com Jesus. O terceiro ponto que a igreja do futuro não pode ceder tem a ver com os relacionamentos saudáveis e fraternais. O verso 42 ainda, na parte B do versículo, segunda parte do versículo, está dizendo assim: que eles viviam em amor cristão, partindo o pão juntos. Infelizmente os relacionamentos não são levados muito a sério, porque as pessoas confundem a igreja com muita coisa. Tem gente que não sabe realmente o que é igreja. Aqui eu não estou falando de, agora não estou me referindo a pessoas, porque a verdadeira igreja não são templos, são pessoas. Mas quando a gente fala de denominação de templo, as pessoas confundem igreja com muita coisa, confundem o culto com muita coisa. A igreja não é clube que cada um vai lá e paga a sua mensalidade e vive isoladamente, porque clube é assim que faz: a pessoa vai lá, paga a mensalidade, compra lá o título, paga a mensalidade, participa do clube, mas quando ela sai do clube, ela vive a vida dela isolada da maioria das pessoas que estão lá. A igreja não é só um abrigo de gente que é salva, e onde cada um busca seus próprios interesses. Aqui você vê, e se você ler o texto todo, eu não li o final desse texto até o verso 47, mas você vai ver que aquela igreja se importava um com o outro, que entre eles havia cuidado, que um cuidava do outro, que eles vendiam as propriedades, repartiam entre eles o dinheiro, porque eles queriam que todo mundo vivesse bem, equilibrado. A igreja não é uma prestadora de serviço, onde você vem aqui para procurar que as suas necessidades sejam atendidas. Esses conceitos têm que mudar. A igreja não é um supermercado onde você vai comprar aquilo que você gosta, onde você vai escolher, ou um self-service,
onde você pega isso, pega aquilo, pega só o que você gosta. A igreja não é um lugar de entretenimento, onde você é apenas um espectador. Se você não entender que igreja é relacionamento, que igreja é ter um relacionamento profundo com as pessoas, primeiro com Deus e depois com as pessoas, um relacionamento de cuidado, um relacionamento de amor, um relacionamento de família, porque a igreja é a família onde nós temos o mesmo Pai, e o nosso irmão mais velho é Jesus, porque Ele é o primogênito, e nós todos somos irmãos uns dos outros. Igreja precisa entender, irmãos, que o que faz da igreja a igreja é relacionamento vertical das pessoas com Deus e horizontal das pessoas com as pessoas. Talvez a cruz seja o maior símbolo disso, porque a cruz tem uma linha vertical e tem uma linha horizontal, e assim deve ser os nossos relacionamentos com Deus de forma profunda, a linha vertical e a linha horizontal, uns com os outros. Se você não entender que igreja é relacionamento, que você tem que aprender a se relacionar com as pessoas, que você tem que vencer os problemas com as pessoas para manter o relacionamento, você não entendeu o que é igreja. Jesus diz em Mateus capítulo 12, verso 25, que uma casa dividida entre si mesmo não prevalece. Por que que a casa se divide? O que é a divisão? Divisão são duas visões. Quando existe na igreja duas visões, a igreja se divide. Se um acha que é de um jeito e o outro acha que é do outro, vai se dividir. É por isso que na igreja Deus só tem colocado um pastor. Toda igreja tem um pastor, que é o pastor da igreja. E é lógico que tem pastores que apoiam o pastor da igreja, porque Deus dá a visão para uma pessoa só. Deus não dá a visão para duas pessoas, porque senão o próprio Deus estaria dividindo a sua própria casa. Para quem Deus dá a visão? Deus dá a visão para o pastor. E se o pastor tem a visão de Deus para conduzir a igreja, todos que estão naquela igreja devem estar debaixo dessa visão, porque se surgir qualquer outra visão, vai dividir. E a outra visão você pode ter certeza que não foi dada por Deus, porque Deus só dá uma. Por isso Jesus diz: casa dividida não prospera. Em qualquer aspecto, casa dividida não prospera. A desunião de crentes é um gesto de maturidade e de carnalidade, porque quando os crentes estão unidos, você vai ver no verso 47, que eu não li, mas você vai ver na sua Bíblia, que a Bíblia diz assim, que quando eles estavam unidos, a igreja contava com a simpatia do pessoal de fora. Eles olhavam de fora, viam a igreja unida, eles falavam: nossa, que povo bonito. A igreja caía na simpatia da sociedade. A união e o relacionamento, quando as pessoas entendem que igreja é relacionamento com Deus e uns com os outros, a igreja torna-se o que ela deve ser: a família de Deus, a reunião de crentes, e o que faz de cada um de nós no relacionamento termos relacionamentos terapêuticos, relacionamentos que nos abençoam, relacionamentos que nos fazem crescer. Então a igreja de Jesus, a igreja do futuro, ela deve ter bons relacionamentos e zelar pelos relacionamentos. A última coisa que você vai ver no texto que a igreja não pode perder é a oração, porque a Bíblia diz isso, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e partir do pão, porque aí tinha a ver com ceia e tinha a ver com a comunhão, e nas orações. As pessoas gostam de adjetivar a oração. Pessoas já falam assim: não, oração poderosa é um adjetivo. A oração tem que ser poderosa, ou a oração tem que ser forte, ou a oração tem que ser de guerra. Gente, oração é oração. O que dá poder na oração? É a forma como eu oro que dá poder? Se eu começar a orar, dar uns 3, 4 pulinhos aqui, e gritar mais do que eu consigo, porque se eu gritar mais do que isso aqui, minha voz some. Se for orar para gritar, se a oração
que vale aquela que a gente grita demais, ou eu estou na roça, porque minha voz acaba rápido, ela tem limite, ela falha depois de um tempo. Então, se é isso que faz oração, a oração forte que quer confrontar Deus, misericórdia, por que as pessoas adjetivam oração? O que é que dá poder para a oração? O poder para a oração não está em quem faz, irmãos. O poder da oração está em quem está ouvindo, porque é Ele que tem poder. O poder da oração é orar em nome de Jesus, porque Ele diz isso. Ele ordenou, João 14, 13, 14 diz assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. A oração, que dá poder na oração, não são os adjetivos que eu vou colocar nela, não é a forma como eu oro. Não é se eu oro de madrugada, se eu oro em pé, se eu oro sentado, se eu oro no monte, debaixo do monte, dentro do peixe. Não é aí que a oração vai ter poder. A oração tem poder, porque ela tem o respaldo do nome de Jesus. Jesus nos deixou um cheque em branco, e o cheque já está assinado, e ele é como se fosse, a gente não usa mais isso, né? Cheque, eu tenho que trocar essa ilustração, mas na época que a gente usava mais, né? Cheque assinado, aí, preenche o valor. O cheque está assinado, preenche o valor. A oração que Jesus diz: faça a sua oração do jeito que você quiser, peça o que você quiser, mas no meu nome, porque se você pedir no meu nome, aí eu vou fazer. É isso que dá poder à oração, é o nome de Jesus, não é quem ora. As pessoas acham que pastor tem mais comunhão com Deus que os outros. Não, o pastor está assim, não está assim não, irmão, todo mundo está no mesmo nível aqui. Não é a minha oração, na forma como eu oro, se a minha oração é rebuscada ou não, se eu uso versículos na oração ou não, se eu me reporto a Bíblia na oração ou não. Não é o jeito que eu falo, é o nome de Jesus, e a gente não pode perder isso. É o nome de Jesus que dá poder. 1 Timóteo 2,5, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, só tem um mediador entre Deus e os homens. Não é homem, não é poder de homem nenhum, não é título nenhum, não é porque eu sou pastor, bispo, apóstolo, ou o pai das nações, ou semideus, que isso vai dar poder para a minha oração. O poder está no nome de Jesus. Tem algumas coisas que a gente tem que tirar, paradigmas que tem que ser quebrados, irmãos, da nossa mente. E Jesus é um mediador, porque quando eu oro em nome de Jesus, você sabe qual que é a função de Jesus hoje? Está na Bíblia, hein? Está na Bíblia. Qual que é a função do Espírito Santo? Representar Jesus na terra, porque quando Jesus ascendeu aos céus, ele diz assim: eu vou mandar o Consolador. Consolador, na verdade, no grego quer dizer aquela pessoa que caminha ao seu lado, é o teu companheiro, quem vai te informar e sempre falar da justiça, do juízo de Deus, sempre, é o Consolador, é quem está do teu lado, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá poder para a igreja, é o Espírito Santo que nos ajuda, que nos dá poder para testemunhar, é o Espírito Santo que reparte os dons para a gente trabalhar na igreja. O Espírito Santo é quem conduz a igreja. E Jesus está fazendo o quê? A Bíblia diz: sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Por quê? Porque toda hora que você ora e diz ao Pai em nome de Jesus, Jesus fala assim: pode atender, vamos atender, porque Ele pediu no meu nome. Você entende isso? A oração faz parte do convívio da igreja, a perseverança na oração. Mas essa é a oração, não adjetive a oração, porque a oração é oração, e ela vai cumprir o propósito que ela tem quando você orar no nome de Jesus. Irmãos, a nossa igreja ora. A nossa igreja ora, sabe por quê? Porque a oração não depende de nós estarmos juntos. Tem um grupo de intercessão na igreja, que olha, é todo dia, toda hora. Se eu pegar meu WhatsApp agora e olhar, com certeza tem um pedido de oração lá. Então estou falando de mim, estou aqui trabalhando, ou estou no celular,
vem um pedido de oração. A primeira coisa que eu faço é parar o que eu estou fazendo, fechar o olho e falar: Senhor, abençoa essa vida, esse fulano de tal que está sendo pedido agora. Irmãos, não é o fato de eu dobrar o joelho, de eu clamar, não, simplesmente em nome de Jesus, Senhor, atende essa, toda hora, gente, toda hora, pessoas que de todo quanto é lugar, bota a oração, pede, se pede para mim eu boto no grupo, pede para outra pessoa, bota no grupo. Tem um grupo de intercessores na igreja que funciona 24 horas por dia. Por quê? Porque a gente crê no poder da oração, e nós não estamos nem juntos, nós estamos cada um na nossa casa, às vezes no nosso trabalho, mas quando chega um pedido de oração, aquele minutinho, aquele segundinho que você para: Senhor, abençoa essa pessoa agora, que está internada no hospital, em nome de Jesus. É o suficiente para Deus operar milagres, e Ele tem operado muitos milagres. A igreja de Jesus, a igreja do futuro, não pode perder esta base, a base da oração.